Bom, pessoal, estamos aqui agora, vamos adentrar um pouco mais a fundo ao conteúdo do curso aqui, as ferramentas, tá? Nessa aula, a gente vai estar vendo aqui essas ferramentas aqui, todas de forma mais especificada. A gente vai estar falando de uma a uma nessa aula, então eu peço que você, essa aula é muito importante, eu peço que você não pule e preste bastante atenção no conteúdo, tá? Pode ser que essa aula fique um pouco grande, mas essa vai ser uma aula que vai ser de grande proveito para todos, tá ok? Então vamos lá, eu já abri aqui o a nossa área de trabalho, tá? do CorelDRAW, 21 por 29 mesmo, só para demonstração. Então vamos lá, vamos começar aqui, ó, pela ferramenta Forma, não, desculpa, pela ferramenta aqui de Forma, tá? Ela mesma, é a primeira aqui antes da seleção. E a seleção basicamente por exemplo, temos dois, só para vocês entenderem rapidinho aqui, eu vou fazer dois quadrados. Vamos supor que temos dois objetos aqui. Se eu clicar aqui, eu seleciono um. Se eu clicar fora, eu desseleciono ele. Se eu quero selecionar os dois, tá? Eu venho aqui e abraço os dois. Clico, seguro e abraço os dois. Tá? Dessa forma eu consigo selecionar os dois. É isso que essa ferramenta aqui basicamente faz. Temos aqui no fundo um outro objeto também. Deixa eu pintar ele. Se quisermos abraçar os três, vem aqui, seleciona eles, tá? Coisa bem simples. Então vamos lá. Aqui na ferramenta Forma, se nós demos dois cliques aqui no retângulo, ele vai criar um retângulo em volta do tamanho da página mesmo, tá? Vindo aqui na forma, a gente consegue pegar essas bordas que formaram esses pontinhos nos cantos aqui, ó. Conseguimos fazer uma forma mais arredondada. Se clicarmos, segurarmos e arrastar para dentro, a gente consegue ir fazendo uma forma a mais arredondada dela, tá? Conseguimos fazer detalhe de borda, por exemplo, temos aqui um fundo de uma cor, tá? A gente consegue colocar essa linha aqui e aí fazer uma borda arredondada para começar o nosso projeto, tá? Dentre outras coisas. Dessa forma a gente consegue mudar aqui, ó, o tamanho da espessura dela, tá? Tem espessura mínima 3 milímetros, tá? Aqui tem 10 milímetros. Caso você queira mais, você vem aqui, você pode digitar também 15 milímetros, ele vai estar em milímetros, ou você pode selecionar alguma que já tem pré-definida aqui, tá? Essa forma você pode mudar, tá? Aqui é um contorno e a gente consegue mudar a espessura dele, tá ok? Para voltar ao quadrado normal, a gente só retorna aqui, ou então muda as coordenadas aqui, tá? Coisa bem simples essa ferramenta, tá? Agora eu vou mostrar aqui a ferramenta, deixa eu deletar isso aqui, a ferramenta Corte. Eu peguei uma imagem aqui, eu fiz o download de uma imagem, ele está aqui, ó. Vou arrastar ele aqui para dentro do nosso arquivo, mudar a orientação da página para paisagem. Essa ferramenta aqui, ela faz cortes retos, tá? Vamos supor que a gente quer, sei lá, cortar aqui só apenas daqui para baixo, a gente seleciona aqui, seleciona a parte que a gente quer e dá dois cliques no centro. Ela vai remover todo o restante que está no fundo da imagem. É coisa bem simples, tá? Que a gente faz aqui. Apenas conseguimos mudar aqui de forma que seja reta, tá? Não conseguimos fazer um corte personalizado, tá? Então, por esse motivo, basicamente eu uso bem pouco essa ferramenta de corte aqui, tá? Abaixo dela a gente tem as ferramentas Mão Livre, Bezier, B-Spline e essa polilinha, tá? Eu acho que é assim se fala. Bom, eu vou apresentar as que eu mais utilizo, tá? Não vou apresentar todas as ferramentas aqui, porque senão, como eu já disse, vai ficar uma aula muito maçante e vai acabar que vocês não vão conseguir extrair o que realmente é necessário. Então vamos começar aqui por esta Bezier.
basicamente ela funciona da seguinte forma: a gente consegue fazer um recorte melhor nela porque ela não faz linhas retas, ela faz linhas curvas e assim a gente consegue dar um acabamento melhor. Vamos simular aqui que a gente quer recortar essa montanha desse fundo, tá? Dá o primeiro ponto aqui, clica e segura no próximo ponto que você deseja. Segurando a gente consegue para baixo fazer o abaulado para cima. Se você subir o mouse você abaula ele para baixo, tá? É tudo aqui uma questão de prática, tá ok? Aí soltou, ele fez a linha, a gente clica e segura e vai formando as linhas redondas. E o legal daqui é que, como eu falei, ele não faz aquele acabamento retangular tosco, sabe? Que fica aquele recorte parecendo um recorte de machado. Ele diferente, ele é um pouco mais suave. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou deixar esta ferramenta aqui, como ela é muito mais complicada, eu vou deixar ela para uma aula só dela, tá? Então basicamente aqui a gente clica, segura e arrasta. A gente consegue usar ela tanto para desenhar quanto para, que é o que eu mais faço, recorte simples, tá? Recorte de uma pessoa que não envolva cabelo tão detalhado, tá? Esse tipo de coisa. Então a gente, no caso, iria contornando aqui até o final, e aí no final eu ia mostrar como que a gente ia fazer o recorte, mas isso aí a gente vai ver numa próxima aula bem detalhadamente, tá? Mas basicamente é isso. Essa ferramenta Bezier, a gente clica, vai até o próximo ponto, clica segurando e move ela para formar uma linha redonda, tá? Então é isso. A próxima ferramenta que eu quero mostrar, que fica nesse mesmo grupo, é a Basepline, tá? Ela basicamente ela faz o que a Bezier faz, tá? Ela vai selecionando aqui de forma redonda, porém ela trabalha de forma diferente. Você não precisa segurar. Quando você vem aqui, quando eu faço o clique, ó, por exemplo, eu vou descer até aqui, fiz o clique, agora eu vou subir. Quando eu subir, ele não vai subir de forma reta, ó. Ele vai puxar proporcionalmente a minha linha, formando uma linha redonda. Você vê ali que ele forma uma linha redonda, ó. O que vale é essa linha aqui, ó, tá? Não é a linha de baixo. A linha de baixo é só o caminho que eu cliquei, tá bom? Se eu clicar aqui de novo e vir para baixo, ele vai continuar fazendo a linha reta, a linha curva, tá? Esse que é o legal também. Ele trabalha basicamente da mesma forma, porém eu recomendo ainda para recorte a Bezier, mas a Basepline também utilizei por muito tempo e eu vou mostrar numa aula como que a gente consegue fazer recorte com essas ferramentas, recortes finos, recortes bons, tá? Vou dedicar uma aula só a elas. Bom, continuando aqui nessa mesma caixa, essa ferramenta é um livro, basicamente eu não utilizo muito, tá? Ela, como o nome mesmo já diz, você clica e segura e vai fazendo aí o seu desenho e depois no final ela corrige, tá? Você vê que quando a gente desenha aqui, ó, ela fica toda grunhada, né? E aí quando você finaliza aqui, ela dá uma correção e os pontos ficam mais suaves. Tá? Então é legal também para fazer ilustração e etc. Tá ok? Bom, a próxima ferramenta que a gente vai ter aqui são as formas, tá? Redondas e quadradas, retangulares. Deixa eu remover essa imagem, a gente não vai utilizar agora. Bom, vamos supor que a gente criou um arquivo aqui de um tamanho do cartão de visita. A gente clicando duas vezes na ferramenta retângulo, clica duas vezes, ele forma um retângulo exatamente no tamanho da minha página, tá? Que aí aqui dentro a gente já consegue começar a trabalhar as informações do cartão, o logotipo, o design que a gente vai fazer, seja o que for, um cartaz, um panfleto, etc. Tá? Bom, a gente consegue criar nessas formas. Vamos supor aqui, queremos criar uma forma diferenciada. Criei aqui um retângulo, tá? E aí eu quero fazer aqui, vamos supor, um
ressalto aqui para cima. Se a gente está selecionado essa ferramenta, segurando o Shift e clicar em outra, ou então vem aqui e seleciona as duas, como já mostrei, e vem aqui nessa ferramenta soldar, ele vai juntar as duas formas que eu criei e vai fazer uma só, tá? Mesma coisa aqui, a gente vem, coloca aqui, seleciona as duas, soldar, ele vai juntar as duas, tá? Vamos supor, quero remover, a gente vem aqui, seleciona a parte que a gente quer cortar, seleciona essa daqui que a gente tá? Seleciona a outra, vamos selecionar as duas juntas, vamos supor aparar, tá? Ele vai e recorta a parte que eu selecionei, tá? A gente consegue soldar formas e separar as formas de um jeito bem rápido aqui. Vamos supor, quero recortar essa parte aqui que ficou a mais, não achei que ficou legal. Venho aqui, seleciono só essa parte, pode estar passando aqui, tá? Como nessa parte branca não tem nada, ele vai entender só o que é objeto e aparar o que é objeto. Selecionei essa, seguro o Shift, uma outra técnica de aparar. Seleciono a outra, venho aqui em aparar, ele recorta, tá ok? É a mesma coisa aqui, a gente consegue selecionar e aparar as pontas, tá? A gente vai ver isso profundamente em outras aulas, quando que a gente vai utilizar isso, tá ok? Da mesma forma que funciona a ferramenta... mais uma coisa aqui, desculpa. A gente consegue selecionar a cor, tá, que a gente quer na nossa forma, para começar a trabalhar a partir daí, tá? Se a gente clicar duas vezes aqui no... seleciona a nossa forma, clica duas vezes aqui no quadrado de cores dela que está aqui embaixo, tá? Aqui embaixo tem um quadrado da cor que está selecionada. Aqui a gente consegue alterar, ó, deixa eu arrastar a janela, a gente consegue mudar aqui a cor dela, tá? A gente consegue alterar aqui a tonalidade, a gente consegue alterar a saturação, tá? Consegue aqui a gente trabalha bem detalhadamente as cores. Você pode mudar o modelo de cor para semic também, caso queira. Daqui você também consegue, tá? Você consegue selecionar uma cor de fora, consegue selecionar uma cor que tá aqui, até a cor do próprio core você consegue selecionar. Por exemplo, quero essa corzinha verde aqui de cima, seleciona, ela já vai automaticamente para cá, ok? Se eu tô com a minha forma selecionada, essas instruções elas vão valer tanto para essa forma quanto para a forma redonda, tanto faz, tá, pessoal? Se eu, por exemplo, tô com a minha forma selecionada aqui e dou um F11, ele vai abrir a janela de preenchimento degradê, que seria de uma cor para outra. Por exemplo, eu estou no verde aqui, eu quero começar verde, por exemplo, eu quero criar um background aqui, eu quero começar verde e quero terminar ele num verde mais escuro para criar um background, tá? Eu consigo. Ou vamos supor, quero começar do verde e acabar, sei lá, no azul, tá? A gente consegue também vir aqui, dar um ok, ele vai finalizar. A gente consegue também criar um preenchimento redondo, tá? Que vem de uma cor por fora e vai fazendo aqui o centro do arquivo na cor secundária que a gente selecionou aqui, tá? A gente consegue uma outra transição aqui que é chamado como gradiente cômico, e temos o outro aqui que é o preenchimento de fonte regular, que ele é como se fosse deixa eu mudar as cores, deixar cores bem diferentes aqui para vocês entenderem. Ele faz como se fosse uma estrela, como você vê aqui no quadrado, ele faz como se fosse um brilho, uma estrela, né? Então, mas os mais utilizados mesmo são esses de preenchimento chamado elíptico, que é o redondo, e o preenchimento gradiente linear, que ele é reto, tá ok? Aí dando ok lá, a gente finaliza, que eu dei o cancelar. Tá? F11, lembrando, para preenchimento em degradê, tá ok? Bom, agora aqui a gente tem também a ferramenta de texto, tá? Vamos supor que a gente criou aqui, vamos criar um background já. Vamos dar um F11, eu vou criar um background aqui bem rapidinho, de vermelho, tá? Vou utilizar RGB, um vermelho escuro, para dentro aqui um vermelho mais claro.
tá ficando muito marcado, tá vendo? Então eu vou deixar o vermelho de dentro um pouco mais escuro, assim, não ficou tão marcado. Aí a gente clicando aqui a mesma coisa a ferramenta de círculo, tá pessoal? Ela tá aqui, ó, a gente consegue preencher cores dela, a gente consegue colocar outra cor, a gente consegue preencher com degradê. Da mesma forma, a gente consegue mudar aqui também só o tamanho do círculo. Por exemplo, se estou com o círculo selecionado, eu mudo aqui, por exemplo, 5x5, clico nele aqui, eu consigo criar o tamanho que eu quiser nele, tá ok? Essa linha preta aqui a gente consegue tirar, a gente vem nesse xizinho e clica com o botão direito do mouse, tá? O botão esquerdo eu preencho a parte de dentro, botão esquerdo, e o botão direito do mouse eu preencho o contorno. Esse xizinho aqui significa que é sem preenchimento. Então cliquei com o botão direito aqui, ele tira o preenchimento, fica sem contorno. Da mesma forma aqui tá com contorno, ou eu clico em alguma cor aqui, tá vendo, com contorno azul, rosa, ou sem preenchimento, tá ok? A ferramenta de texto aqui, vamos abrir ela aqui, cliquei nela, vamos colocar um texto qualquer aqui, escrever meu nome mesmo, Lucas, tá? Aqui na parte de cima a gente consegue selecionar a fonte que a gente quer, tá? Eu vou deixar para vocês disponíveis algumas fontes aí para vocês começarem a trabalhar, tá? Bom, eu tenho aqui basicamente muitas fontes, a gente escolhe uma para trabalhar, e aí o que a gente consegue fazer nessa fonte? Deixa eu selecionar uma fonte mais simples, a gente consegue deixar ela mais encorpada, deixando negrito, itálico, a gente consegue mudar também aqui o tamanho dela, tá? Se for mais de 200, por exemplo, a gente consegue digitar esse valor aqui também, ou se for menos de 6, a gente consegue digitar, por exemplo, aqui 3, né? A gente consegue mudar, tá? Uma coisa que eu não falei, o zoom com o scroll do mouse, para frente e para trás a gente consegue dar o zoom e tirar o zoom, tá? Com o próprio scroll do mouse a gente faz isso, ok? Consegue aumentar aqui também as arestas puxando na proporção, consegue puxar aqui também para baixo, porém eu não recomendo, tá? Porque senão ele vai distorcer o seu nome, tá? Você consegue também aqui, ó, se você selecionar o Shift, clicando o Shift e arrastar, ele diminui proporcionalmente todos os lados, tá ok? O texto aqui, ó, se a gente selecionar a ferramenta forma com um texto criado, ele nos dá a opção de espaçar mais o texto ou menos, tá? Mais ou menos, lembrando que a nossa área de trabalho é apenas essa daqui, isso aqui não é nada. A gente consegue espaçar menos ou mais, assim como se tiver duas linhas do texto, eu consigo espaçar a altura dos dois, tá? Consigo diminuir, consigo aumentar. Por exemplo, vamos criar aqui algo bem simples para vocês entenderem como que a gente conseguiria utilizar o Lucas. Aí eu quero escrever embaixo, dou um Enter para pular para outra linha, designer, gráfico. Eu consigo, por exemplo, se eu seleciono só essa linha de baixo e venho aqui no tamanho, eu consigo diminuir só o tamanho dessa linha de baixo, ó. Com ela selecionada eu consigo alterar só ela. A gente consegue colocar aqui, vou colocar 4, ficou muito pequeno, 5, 5,5, 5,5. Aí eu consigo mudar aqui o espaçamento, consigo arrumar aqui a justificação do texto, se eu quero à esquerda, à direita, se eu quero ao centro, se eu quero à direita, se eu quero justificar total ele, tá? Eu consigo. Se eu seleciono, por exemplo, aqui só a linha de baixo eu consigo também mudar as cores, como eu falei para vocês, ó. Consigo mudar a cor só da linha de baixo, porque eu estava selecionando aqui, selecionei a ferramenta texto, selecionei só uma parte do texto. Só isso aqui está selecionado. Consigo mudar só essa parte de cima também, tá? É bem interativo essa parte de texto, tá ok? Da mesma forma que texto, se a gente der um F11 aqui, da mesma forma que a ferramenta forma, a gente consegue criar um texto em degradê, tá? Por exemplo, um texto que começa em azul e morre
no azul escuro mesmo, tá? A gente consegue fazer isso da mesma forma que a ferramenta forma, tá? Deixar ele branco aqui. Vou utilizar esse próprio texto para apresentar a próxima ferramenta, que é a ferramenta de sombra. Essa ferramenta de texto aqui, bem provavelmente que eu vou fazer uma aula mais detalhada, com mais detalhes, tá? Eu estou só explicando elas, como elas funcionam e quais são as funções delas, tá? O que elas podem fazer. Agora a gente tem aqui alguns efeitos, por exemplo, sombreamento. Vamos supor que a gente queira dar uma sombra no fundo dessa, jogar um brilho no fundo dessa letra. A gente vem aqui nas pré-definições, a gente consegue colocar uma sombra para cima, para a direita, e aí a gente posiciona ele aqui, tá? A gente consegue mudar a posição dele para onde que a gente quiser. A gente pode criar para baixo, para a direita, em perspectiva, tá? Como se estivesse lá atrás. A gente pode criar uma perspectiva para frente, tá? Que fica legal também. Consegue criar uma no meio, que é mais utilizado por mim, pelo menos, tá? E aí eu consigo jogar aqui a cor que eu quiser na sombra, tá? Por exemplo, jogar uma sombra branca aqui. Consigo diminuir aqui o tamanho, a opacidade da sombra a 80. Se eu diminuir aqui 50, nesse quadradinho eu diminuo a opacidade da sombra, tá? Nesse primeiro quadradinho aqui, e nessa segunda caixa aqui eu diminuo o tamanho dele, tá? Se eu colocar aqui, por exemplo, 5, ele vai ficar bem pequenininho aqui, tá vendo as arestas? Então a gente consegue alterar tudo aqui. Posso jogar outra cor, preto aqui, para deixar um fake 3D aqui, né? Parecer que ele tá meio que ressaltado a letra, tá? Se eu clicar aqui nessa bolinha aqui, a vermelha, com essas outras bolinhas, a gente consegue remover a sombra, tá? Tirei a sombra daqui. Sombra a gente consegue também utilizar em todos os objetos, tá, pessoal? Essas ferramentas que eu estou apresentando de sombra, cores, a gente consegue utilizar elas em todas as ferramentas. Se eu quiser, por exemplo, jogar uma sombra nessa forma, eu consigo. Vem aqui, mesma coisa, ó. É o mesmo passo a passo, tá, ok? Então a gente tem essa... o CorelDRAW ele é bem detalhado, então a gente consegue fazer muita coisa. Muita gente critica, mas eu acho esse software incrível, tá? Bom, a próxima ferramenta aqui que a gente pode ver, vamos ver aqui, a ferramenta Envelope, tá? A gente consegue criar, por exemplo, se a gente puxar para baixo aqui, a gente consegue desenhar o nosso formato de texto que a gente quer, tá? A gente consegue, deixa eu só deixar uma linha agora para ficar mais fácil. A gente consegue vir aqui criar aqueles textos puxando aqui, editando, deixando bem uniforme. A gente consegue criar aqueles textos legais que a gente vê em outdoors, né, de promoção escrito aqui dentro, por exemplo, ficaria legal, tá? Bem legal. Eu uso pouco, para falar a verdade, essa ferramenta de envelope, tá, pessoal? Bom, essas ferramentas aqui desse conjunto, as que eu mais utilizo são essas, sombreamento e envelope, tá? Eu vou dar um Ctrl Z aqui para voltar ao normal, ao que estava, tá? Agora aqui a ferramenta, como eu tinha mostrado para vocês, de transparência. Essa ferramenta é muito legal. Por quê? Bom, vamos fazer o seguinte: eu vou colocar esse texto aqui por trás desse nosso quadrado aqui, tá? Vamos colocar por trás. Para isso a gente seleciona Shift Page Down, tá? Que aí ele vai para trás. Colocar Shift Page Up, ele vem para frente no seu teclado. Page Down, ele vai para trás, tá? Ele tá então atrás aqui. Deixa eu até mudar a cor dele. Ele deve estar por aqui. Selecionei só ele. Page Up. Vou colocar uma cor preta. E aí eu vou colocar ele para trás aqui. E aí eu seleciono esse nosso quadrado, que ele está ali atrás. Selecionar essa nossa forma aqui. Vou colocar a ferramenta de transparência. E aí eu vou selecionar a transparência uniforme, tá? Eu consigo dar a transparência também de fonte, que é de um lado para o outro, vai ficando claro, tá?
E você repara que ele começa a revelar a parte de trás conforme a sombra, conforme a transparência vai aparecendo, tá? Aqui a gente ajusta a transparência, tá? Aqui no caso atrás, por exemplo, eu poderia usar uma outra cor, criar uma outra forma para colocar aqui atrás, para poder fazer um contraste com o fundo, tá? A gente pode utilizar o preenchimento uniforme aqui, o preenchimento de transparência de forma uniforme, que aí ele transparece tudo e não de uma ponta para outra, tá bom? Se a gente colocar, por exemplo, essa transparência menor, por exemplo, 20, consequentemente a nossa fonte atrás vai aparecer menos. Se a gente digita um valor de 10, vai ficando cada vez mais apagado. Ou a gente colocar, por exemplo, 90, fica bem clarinho ao ponto de ficar quase cinza, né? Mas aí que a gente consegue já criar um efeito legal aqui, com o nome por trás e nossa forma aqui com pequena transparência, né? A gente clica aqui nessa bolinha vermelha, a gente remove a transparência, o efeito. Vamos selecionar aqui de novo o nosso texto, subir ele aqui para cima, tá? Bom, aqui a ferramenta de conta-gotas, tá? A gente consegue selecionar o tom de cor que a gente quiser aqui. A gente seleciona, só passar o mouse, não precisa clicar, não precisa nada. Só passar o mouse, ela já seleciona a cor, tá bom? E nessa barra de ferramentas lateral aqui, pessoal, essas são as ferramentas que eu utilizo, tá bom? Claro que tem outras, mas eu particularmente expliquei aqui nessa aula ferramentas que eu utilizo bastante e ferramentas que eu quase não utilizo, porém expliquei também, tá? As que eu não expliquei é porque realmente não utilizo ou pode não fazer. Eu posso explicar todas aqui, mas já vai chegar uma hora que você não vai ter como gravar tudo. Então eu expliquei o que é necessário para iniciar, tá, pessoal? Nesse curso vai ter uns exercícios e o ideal é que vocês pratiquem e vão conhecendo outras ferramentas. Talvez umas sejam mais proveitosas, outras menos, e assim vai. Uma ferramenta a gente consegue fazer mais de uma coisa, como a gente viu aqui também, tá bom? Então, se ficou alguma dúvida aqui na aula, peço que vocês deixem aqui embaixo nos comentários, tá? Vai ter aqui na própria plataforma, eu vou deixar vai ter um campo de comentários aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui embaixo, em todas as aulas que vocês forem assistindo, que eu vou estar respondendo elas, tá ok? Então é isso, essa aula foi uma apresentação um pouco mais detalhada de cada ferramenta. Algumas ferramentas que eu já apresentei vão ter outra aula que eu vou apresentar mais, se eu não me engano a ferramenta Basepline, que é aquela para a gente desenhar, como eu mostrei na montanha lá. A de texto também estou pensando em fazer uma aula mais detalhada, como que a gente cria um texto mais estilizado e tal. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.